Olá a todos. Olá a todos, muito boa noite. Sou Alexandre Carvalho, sou advogado de formação, sou embaixador de Chuzero na cidade de Ananindeua, no estado do Pará, e sou o CEO da Hub Amazônia, consultoria em inovação e meio ambiente, e cofundador, junto com a minha esposa, do Instituto Hub Amazônia, voltado para negócios de impacto socioambiental na Amazônia. É com muita satisfação nossa estar contribuindo com um debate sobre inteligência artificial, propriedade intelectual, a novidade do momento, que é o chat GPT, e como isso impacta na nossa atividade, tanto profissional quanto atividade voluntária do Instituto de Chuzero Brasil. Deixa eu só aguardar um instante que vai ser colocada a minha apresentação. Isso. Pode avançar. Como eu bem disse, a gente vai conversar nessa noite, máximo 50 minutos, uma hora, para não cansar todo mundo, mas para falar sobre inteligência artificial, propriedade intelectual e seu uso numa perspectiva jurídica, o famoso caso do chat GPT. Eu queria começar com a seguinte reflexão para todos nós. Falar de ciência, tecnologia e inovação no ambiente da sustentabilidade não é uma novidade. Nós que atuamos na linha de frente com a sustentabilidade, com a disseminação do conceito de Issue Zero, tem um diálogo constante, tanto com o poder público, com empresas, com pessoas, na disseminação da sustentabilidade ambiental, estamos confortáveis para falar de ciência, tecnologia e inovação. Uma vez que o uso da ciência, tecnologia e inovação, com o passar do tempo, dos últimos anos principalmente, é cada vez mais presente no nosso cotidiano. Vamos pensar em tecnologias que facilite a reciclagem do lixo urbano, por exemplo, energia solar, tem uso da tecnologia, energia eólica, uso da tecnologia, a construção dos biocombustíveis, que são menos poluentes que o combustível oriundo exclusivamente do petróleo. Então, são tecnologias a favor do que a gente chama de tecnologia verde, a favor da sustentabilidade. Então, não é algo estranho a nós falar de ciência, tecnologia e inovação nesse contexto. E a inteligência artificial é só mais um instrumento tecnológico que vamos utilizar a partir de então, a partir do uso dessa nova tecnologia, na nossa prática cotidiana, no modo de facilitar as nossas atividades cotidianas, as nossas atividades práticas. Mas eu quero chamar a atenção que não é porque a tecnologia, uma nova tecnologia, está à nossa disposição que devemos usar sem moderação, mas fundamentalmente sem responsabilidade. Então a gente tem que ter prudência ao usar novas tecnologias, principalmente essas que têm um impacto direto na sociedade, nas mudanças de paradigmas e comportamentos da sociedade. É isso que a gente quer passar. Pode avançar, por favor. Para começar, vamos internalizar o que é realmente inovação. Pode passar. Mas antes, mais um, por favor. Mas afinal, o que é inovação? Não, pode segurar nesse slide. Antes de falar o que é inovação, trazer conceitos técnicos sobre inovação, devemos compreender o que não é inovação. Nós somos muito acostumados nas nossas atividades profissionais, no dia a dia das nossas empresas, até inferir ideias de que a gente é inovador. Todo mundo se acha que é inovador, que inova, que faz algo novo, faz algo diferente, coisa e tal. Entretanto,
Quem diz que a gente é inovador não é nós mesmos. É a sociedade, é o mercado. Ele que fala se aquela pessoa, se aquela empresa, se aquela instituição, seja pública ou seja da sociedade civil organizada, ela utiliza da inovação para impactar a vida das pessoas, de alguma maneira. Então, muitos dos pressupostos que a gente acredita que é inovação, não é bem inovação. E eu vou dar alguns exemplos para a gente começar a refletir nesse debate. Se eu descobrir algo novo, que não há no mercado, fiz uma descoberta, isso é inovação? Não. Isso não é uma inovação. Como o próprio digo, isso é uma descoberta de algo não existente. Então, isso não pode ser inovador. Se eu apliquei uma melhoria técnica no meu trabalho, uma melhoria funcional, até o uso da tecnologia, isso é inovação? Não, isso não é inovação. Isso é um melhoramento tecnológico. Isso é natural do processo. Não é inovador. Inovador é você fazer diferente, fazer um novo, impactar a vida das pessoas. Isso eu compreendo que é inovação. Então, para falar o que... Então, já descobrimos que o que não é inovação. E não é nós, enquanto indivíduos, que vamos dizer que somos inovadores. Tá ok? Quem diz que a gente é inovador é a sociedade, é o mercado. No mais, para a gente ser inovador, a gente tem que ter três requisitos. Eu quero compartilhar com você. Você já ouviu falar o que é CEO de uma empresa? O CEO de uma empresa é a autoridade máxima naquela empresa, numa determinada empresa. É que dita os ritmos daquela empresa. E ela tem o quê? 3 requisitos. Que nós devemos implantar enquanto práticas inovadoras. Curiosidade, entusiasmo e obstinação. Então, eu advogo a ideia de que se a gente quer, no Instituto Lixo Zero Brasil, impactar pessoas, inspirar pessoas, que é o nosso discurso, que a gente possa inspirar pessoas, a gente tem que ser inovador. E para a gente ser inovador, a gente tem que ter 3 pré-requisitos estabelecidos. Curiosidade, principalmente. O que é curiosidade? Curiosidade em ter a coragem de fazer algo novo. Sair da nossa zona de conforto, sair da nossa caixa e inovar. Pensar em conjunto. Uma vez que a inovação não é uma atividade individual. Ela é uma atividade construída coletivamente. Ninguém pode dizer aqui, eu sou inovador, eu criei algo novo, eu pensei em algo novo, sou inovador por causa disso. Não. Para ser inovador, você precisa trabalhar de forma colaborativa, de forma que impacte a vida das pessoas e que estimule outras pessoas a comprar aquela sua ideia, a comprar aquela sua proposta de trabalho. E isso, de uma forma colaborativa, é que podemos inspirar e impactar pessoas. Então, enquanto embaixadores de Lixo Zero, enquanto consultores de Lixo Zero, se a gente quiser impactar positivamente a vida das pessoas, primeiro, a gente tem que ser inovador, mas aprender que a gente não é individual. A gente precisa trabalhar em um processo colaborativo. Se a gente conseguir isso, a gente consegue, de forma eficaz, proporcionar um impacto positivo na disseminação do conceito de lixo zero e na disseminação da inovação nas nossas atividades diárias, na nossa vida, inclusive. Eu acredito que isso é inovação. E com inovação,
a gente vai saber impactar a vida das pessoas. Mas não vamos ficar só na prática. Vamos trazer uma fundamentação teórica para saber o que é inovação. Eu trago o do Peter Drucker. Inovação é um ato de atribuir novas capacidades aos recursos, sejam pessoais ou de processos, resistentes na empresa para gerar o quê? Riqueza. Então, o propósito da inovação é gerar riqueza. E eu falo de riqueza, no nosso contexto, enquanto atividade voluntária, não só riqueza material, mas riqueza na forma de impactar positivamente a vida das pessoas. Inspirar pessoas, ter entusiasmados naquele fato. Pode avançar, por favor. Um outro conceito muito importante sobre o que é inovação é que ela tem uma aplicação direta, comercial ou industrial, numa coisa nova, significativamente melhorada, como um produto novo, um processo, um método de produção novo, no mercado, uma nova forma de organização do nosso negócio, da nossa vida financeira. Foi assim que o Schumpeter pensou o que é inovação. Pode avançar, por favor. E por que isso é muito importante na nossa vida? A gente falar de inovação, seja onde for, seja em casa, seja no nosso ambiente de trabalho, ou seja, nossa atividade voluntária. Porque o cenário econômico, o cenário global, exige que a gente seja inovador. Hoje, as nossas comunicações são mais velozes. Nos comunicamos pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas mídias sociais, agora pelo TikTok, por exemplo, de forma instantânea e rápida. Isso não existia no passado. Os avanços tecnológicos são cada vez mais rápidos e impactam a nossa vida de cada vez com maior velocidade. A inteligência artificial utilizada nesse aplicativo, o ChatGPT, é o maior exemplo disso. Ele foi lançado, salvo engano, no mês de novembro. Em pouco mais de 60 dias, atingiu mais de 100 milhões de usuários ao redor do planeta. Olha a magnitude disso. Nem Facebook, nem Instagram, redes sociais já consolidadas, nem o TikTok conseguiu, que é a rede social do momento, conseguiu uma amplitude de pessoas numa escala tão rápida e com impacto na vida de muitas pessoas. Isso é o avanço tecnológico. Enquanto consumidores, somos cada vez mais exigentes. Não mais acostumamos em consumir como a gente consumia no passado. A gente quer novidades, quer produtos novos. Essa demanda crescente por processos, produtos e serviços inovadores é uma exigência nossa enquanto sociedade. Nossa atividade voluntária, enquanto no Instituto Lixo Zero Brasil, ou até mesmo nossa atividade como consultores de Lixo Zero, não estaria desconectado dessa realidade global. E isso implica em quê? Uma crescente competição econômica e industrial e num rápido avanço do conhecimento. Então, o conhecimento científico ele é aplicado de uma maneira mais acelerada, nem sempre com uma reflexão adequada. Os impactos de uma nova tecnologia nem sempre são mensurados, mas a gente é ávido por consumir aquela novidade. Eu quero trazer nesse debate a discussão de que o uso de uma nova tecnologia, principalmente advindo da inteligência artificial, ela deve ser usada, sim, por nós na nossa atividade profissional, com certeza. Mas mediante dois pré-requisitos: moderação e responsabilidade. A gente não pode tratar uma nova tecnologia como ela fosse o fim, ela for completa. Longe disso, muito longe disso. A tecnologia está em constante transformação. A inovação exige isso. A inovação é algo transformador, é algo de mudanças, que exige transformações na sociedade. A gente não pode usar uma tecnologia, por mais inovadora que seja,
por mais impactante que seja na nossa vida, por mais facilitadora que seja, sem moderação e responsabilidade. Então, a minha proposta nesse debate, hoje com todos, é falar que a tecnologia é bom, inovação é importante, mas vamos usá-la com moderação e responsabilidade. Vamos avançar. Tá meio truncado o slide, mas por que eu falo isso? Porque existe o tal direito de propriedade intelectual. A propriedade intelectual, como o próprio nome tenta inferir a ideia, que é um título de propriedade. A propriedade intelectual, conceitualmente, que eu trago, trata da proteção concedida a todas as criações resultantes do intelecto humano. Não vivemos em sociedade sem o quê? Inovação. Sem novos produtos, novos processos, novos serviços tecnológicos. No entanto, esses novos produtos, novos processos, novos serviços são oriundos de um título de propriedade. É assim que se avança a sociedade. O conhecimento produzido pela sociedade tem valor. E um valor mensurado economicamente, não só pessoalmente. Vamos refletir e pensar no seguinte propósito. Você que criou algo em laboratório, criou uma solução tecnológica para a sociedade. Você quer ser o quê com aquela tecnologia nova? Reconhecido? Ótimo. A sociedade pode lhe reconhecer, como eu disse. A inovação não é você, pessoalmente, que diz que tu é inovador. Inovação, quem diz, é a sociedade, é o mercado. Então, com uma nova tecnologia no mercado, a gente pode dizer que a gente inovou, a gente criou uma solução tecnológica que facilita a vida da sociedade. Ok. Mas ele é fruto de quê? De estudo, de trabalho, de dedicação. E só o reconhecimento não satisfaz. Como eu disse, portanto, o Estado outorgou aquele conhecimento materializado um título de propriedade. Seja ele qual for esse título de propriedade. Seja em forma de marcas, seja em forma de patentes, seja em forma de um registro de software, ou na autoria de um livro, por exemplo. São mecanismos de propriedade intelectual. E ele é fruto de onde? Do intelecto humano. Então, a propriedade intelectual não é fruto, um título de propriedade na indústria do conhecimento, não é fruto de uma máquina. Não pode ser fruto de uma máquina. Ele é fruto do ser humano, do intelecto humano, algo que ele pensou e materializou. Por isso, o Estado outorga o direito de propriedade intelectual para explorar economicamente num determinado período de tempo. Seja esse título de caráter científico, industrial, literário ou artístico. Então, como eu disse, o uso de novas tecnologias, com o uso da inteligência artificial, ele não é algo que a gente pode, ao meu entender, apregoar como um direito de propriedade exclusivamente de uma pessoa. Então, se a gente usar o uso da tecnologia, da inteligência artificial, como no chat GPT, para criar um livro, um artigo, por mais que você consiga inferir informações que possa materializar aquela obra, ela não vai ser de autoria sua. Porque ela é pensada por algoritmos, pensada por uma forma de pensar artificial. Então, a gente deve usar aquela tecnologia, ao meu entender, sim. Mas não pode se apregoar direitos de propriedade intelectual.
Até porque, se a gente usar, a gente não está trabalhando com o nosso intelecto humano. Isso vai impactar a nossa vida, vai impactar questionamentos que hoje posso pensar assim, mas o desenvolvimento da sociedade é de forma acelerada e isso pode mudar daqui a alguns anos. No entanto, nos dias de hoje, ao meu entender, a gente deve usar novas tecnologias, principalmente em tecnologias que se utilizem da inteligência artificial, como o ChatGPT, como eu disse, com moderação e responsabilidade. Porque a sociedade só avança com as tecnologias protegidas para a propriedade intelectual. Não se avança socialmente só com o uso indiscriminado da tecnologia. A gente tem que observar as consequências desse uso aplicado à tecnologia. Pode avançar, por favor. Estrategicamente, a gente classifica a propriedade intelectual em vários ramos. No direito autoral, propriedade industrial e o que eu digo de proteção sui generis. Outras questões envolvendo a propriedade intelectual não cabe a nós detalharmos nesse momento. Mas a gente deve inferir o que é direito autoral. Pode avançar, por favor. O direito autoral, classicamente, podemos conceituar como uma proteção a obras de caráter literário, artístico ou científico. Ou seja, na materialização de um livro, na materialização de uma obra arquitetônica, na materialização de uma escultura, uma obra de um artista plástico, por exemplo. Tudo é protegido pelo direito do autor. Uma música nova, uma melodia nova, também é protegida pelo direito autoral. Só ver as polêmicas para vocês compreenderem, mais recente no âmbito do direito autoral que impactou muito o mercado, principalmente o mercado da música. Teve uma dupla, eu não sou bom de sertanejo, desculpa, mas teve uma dupla que plagiou, não vou dizer plagiou, mas ela se inspirou muito numa melodia de um artista internacional. Esses 20, vamos dizer, 20% da música, 20% do sucesso daquela música, não era uma obra do intelecto dos autores daquela letra, mas sim de uma inspiração, vamos dizer assim, de um artista internacional. E essa música, Lá de Coração, é a música. E essa música gerou muito sucesso. Muitas visualizações no YouTube, por exemplo. Muito sucesso. Ela foi muito tocada há um tempo atrás. E o artista, autor original daquela melodia, ele apregoou para si que os autores daquela letra musical estavam infringindo um direito autoral seu. Então, eles tiveram que entrar num acordo para não judicializar o caso, entraram num acordo extrajudicial e parte dos benefícios econômicos da exploração daquela letra musical foi compartilhada com o seu autor original, que era um artista estrangeiro. Então, observe, esses autores se inspiraram, foi essa a justificativa, ao meu entender, mais plausível, se inspiraram. Mas essa inspiração foi tão próxima do original, vamos dizer assim, pelos artistas que materializam aquela obra musical para o público, que o autor original da obra falou, não, isso é direito autoral meu. Foi do meu intelecto do que aquilo fez. Então, nada mais justo que parte do faturamento daquela obra seja revertido aos meus interesses. Isso é uma forma simples. Já pensou numa obra de um livro, por exemplo? Se a gente usar a tecnologia da inteligência artificial para escrever um livro,
escrever um artigo, não é do intelecto nosso. Não foi uma materialização do nosso pensamento. Foi uma compilação de ideias. A inteligência artificial, hoje, eu vejo, principalmente do aplicativo do chat GPT, enquanto algo que facilita, mas também pode trazer algumas consequências, principalmente no âmbito do trabalho. Vamos dizer assim. Já pensou em um advogado? Vou me usar como exemplo. Um advogado quer fazer uma petição rápida para um cliente sobre uma demanda jurídica assim pré-estabelecida. Eu posso entrar no chat GPT, colocar os dados do tribunal, os dados do cliente, número do processo, contar do que eu quero e apertar no comando lá, que ele vai me trazer uma petição pronta. Por um caso simples, uma petição simples de algo que não tem tanto impacto na vida econômica, social daquele seu cliente, ok, posso utilizar, ok. Não vou trazer maiores consequências. É uma petição simples, protocolando um pedido já quase que administrativo, não tem grande problema. Mas já pensou se eu usar esse instrumento tecnológico para fazer uma petição de um assunto complexo, mais complexo, que impacte na vida financeira ou social daquele meu cliente? É minha responsabilidade. Eu não posso usar. Por quê? Ele pode não trazer as informações mais precisas, mais adequadas ao caso concreto. Ele não conhece, por melhor compilado de informações que ele pode compilar no curto espaço de tempo, numa velocidade impressionante, e não vai conseguir passar, a meu entender, de forma mais adequada, o relato dos fatos daquele cliente. A manifestação daquele direito fundamentado corretamente. A proposição de um pedido liminar, por exemplo, que é uma medida de urgência. No mais, estou infringindo direitos autorais. Eu não posso... Isso é um exemplo, tá, gente? Só para a gente refletir. Eu não posso publicar um livro de poesias, por exemplo, pedindo um exemplo de uma poesia pelo comando dessa inteligência artificial, por exemplo, e vender aquela poesia como um instrumento único e inovador. Pode avançar, por favor. Tente avançar nesse debate. Aqui é só a título de exemplificação, tá, gente? O que é registrável como direito do autor, como obras musicais, obras arquitetônicas, livros, esculturas, obras audiovisuais, obras fotográficas, mas é título exemplificativo, para a gente compreender em onde está inserido o direito do autor. Pode avançar, por favor. Inteligência artificial. Mas sim, Alexandre, você está falando de inteligência artificial, chat GPT, inovação, tecnologia, o quanto isso impacta na nossa vida cotidiana, quanto isso vai impactar no nosso presente e no nosso futuro. Isso realmente é uma novidade? Eu quero dizer que não. A inteligência artificial já está na história da humanidade há muito tempo. Há muito tempo. Sempre eu venho, quando falo de inteligência artificial para mim, e a gente tem uns questionamentos na academia sobre inteligência artificial, a gente acha que é algo novo. Começa por aí. Muitos acreditam que é uma novidade, que é uma tecnologia transformadora que vai impactar a vida a partir de uma novidade da modernidade, do período do final do século XXI. Do século XXI. A inteligência artificial já está na vida da sociedade humana há muito tempo.
E há muito tempo ela nos dizem que essa tecnologia vai impactar e mudar nosso meio de trabalho, nossas relações de trabalho, por exemplo. Eu trouxe a imagem desse filme, O Jogo de Imitação, porque ele retrata a história de um matemático britânico, salvo engano, que falha a memória agora, esqueci o nome dele, mas ele é um matemático britânico, e ele foi contratado pelo Estado, essa é a história, ele foi contratado pelo Estado no período da Segunda Guerra Mundial para decifrar os códigos, que as informações codificadas do Estado alemão. Ele conseguiu, pela sua genialidade, criar uma tecnologia que conseguia decifrar esses códigos. E assim, a coalizão de países liderada pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, enfim, pôde se antecipar às informações no período estratégico da guerra, sem dibrando as informações que eram codificadas pelo Estado alemão. Ele usou um programa de computador muito diferente do que a gente compreende como programa de computador hoje, para conseguir decifrar essa codificação. Isso era o uso da inteligência artificial. Já naquela época, já nos anos 40, vamos dizer assim, 45 do século passado. Então não é algo novo. Então não podemos falar que desconhecemos o que é inteligência artificial. Muito menos podemos inferir a ideia que o uso da tecnologia da inteligência artificial nos tira oportunidades de trabalho. O trabalho, ao longo do tempo, ele se transforma. Com o uso da tecnologia, sim, mas ele se transforma. Mas não, ao meu entender, ele é substituído, ele é transformado. Então, hoje, vivemos numa era econômica que muitos autores pontuam como uma era do conhecimento. Não é mais os produtos semi-elaborados da agricultura, do extrativismo, que vão ser o alavancar econômico de uma sociedade. É por isso que a gente discute muito aqui no estado do Pará que a base da nossa economia ainda é a pecuária, a mineração, de produtos de extração ou de produtos naturais, mas que não agregam tanto valor porque tem pouco uso da inovação, tem pouco uso do conhecimento. Embora a gente já discuta tecnologias para o agronegócio, discute tecnologias para a mineração, para aplicar, se a gente exporta ferro em vez de carros, por exemplo, se a gente exporta alumínio em vez de, sei lá, uma panela de alumínio, por exemplo, o que tem mais valor é o que tem mais conhecimento. O que tem mais conhecimento. E o que mais distribui dividendos para a sociedade, que faz a sociedade crescer, é o conhecimento. É a aplicação do conhecimento num produto inovador, por exemplo. Então, quando falamos de inteligência artificial, a gente não está falando de algo abstrato na nossa história, algo novo que a gente não sabe conviver. A gente sabe conviver. A tecnologia vai se transformando e vai se aperfeiçoando com o passar do tempo. Mas a sociedade sabe conviver. Próximo, por favor. Mas conceitualmente, Alexandre, o que é mesmo inteligência artificial? Eu trago uma frase do John Marquardt, que fala sobre inteligência artificial. Como inteligência artificial seria a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadores inteligentes. Ou seja, são mecanismos computacionais, vamos dizer assim, com capacidade de aprendizagem e de manifestação de um comportamento inteligente. Ele se manifesta, mas ele não é inteligente. E eu vou dizer isso por quê? E eu vou comprovar como. Por exemplo,
Por isso que eu digo que o nosso uso da tecnologia deve ser usado com prudência e moderação e responsabilidade. O ChatGPT, por exemplo, ele usa informações hoje até o ano de 2021. Então, informações atualizadas que a gente compilar e colocar como instrumento, ele não vai saber responder, por exemplo. E por isso a gente tem que usar com moderação, porque as informações nem sempre são precisas. Vou dar um exemplo, vou compartilhar um exemplo com vocês, como eu estava conhecendo a tecnologia. Eu sou do estado do Pará, tenho a torcida pelo Clube do Remo, que é o meu time de futebol do coração, e eu pedi para o ChatGPT informações sobre o Clube do Remo. Ele me respondeu sobre o Clube do Remo. No entanto, ele colocou que o estádio do Clube do Remo não é o do Clube do Remo, mas do seu maior rival. Ele errou essa informação. A informação não estava 100% precisa, por exemplo. Então, a gente deve ter, ao uso dessa tecnologia, a moderação. Mesmo ela facilite, tenha uma capacidade de aprendizagem e até um comportamento inteligente, ela deve ser usada com moderação, porque as informações não são 100% precisas. E a gente tem que aprender a dar os comandos necessários para essa tecnologia saber aplicar a sua melhor resposta. Uma resposta que melhor se adequa à nossa pesquisa. Então, vai ser um outro, eu acho, um futuro bem próximo, um novo modelo de negócio. Empresas, startups que vão vender para a gente comandos para a gente aplicar na inteligência artificial, para usar de uma forma mais adequada. A inteligência artificial de diferente, trazida pelo ChatGPT para a tecnologia da inteligência artificial, porque ela proporciona para a gente uma sensação de conversação com a tecnologia. Conversa com a máquina. Que ela não pode mentir, que ela pode inferir informações verdadeiras de forma precisa e de forma rápida para todos nós. Prudência. A tecnologia se utiliza de quê? De informações da internet. Informações divulgadas por nós ao longo desses anos, ao longo de décadas, por exemplo. Mas se vocês observarem, o que a gente discutiu nos últimos anos, pelo menos nos últimos 4 anos, de forma mais incisiva na comunicação, no uso da tecnologia? O fenômeno das fake news. Que era a disseminação de forma padronizada e robotizada de informações falsas. Informações que não se sustentam na realidade. E isso aplicado em diversos ramos. Até para impedir fazer uma espécie de concorrência desleal com seu concorrente, na disseminação de falsas sobre vacinas, por exemplo. Então a gente, como a tecnologia do ChatGPT vai lidar com essas informações? Como ele vai mensurar o que é verdadeiro do que é falso, do que é preciso, do que é impreciso? A tecnologia está em transformação. Ela já foi validada, mas ela está em transformação. Eu entendo assim. Entendeu? Então, eu compreendo que a gente deve usar a tecnologia com moderação, porque ela ainda é imprecisa. Ela mente, a tecnologia? Eu digo que não, ela não mente. Mas ela se abastece de informações que a gente disponibiliza. Então, se a gente, de forma padronizada e robotizada, gera informações falsas, ela vai gerar informações erradas. Não que ela minta, mas que ela possa ser imprecisa. Eu estou vendo uma pergunta aqui, o que gera imprecisão nessas respostas?
Eu não sou um especialista em algoritmo, não sou um especialista em TI, eu sou advogado, então, mas eu trabalho há 18 anos com ciência, tecnologia, inovação e meio ambiente. Eu falo que posso inferir a ideia hoje de que gera essas imprecisões, informações falsas pela plataforma é uma quantidade significativa de informações que circulam nas redes sociais, que circulam na rede mundial de computadores, não só nas redes sociais, mas uma forma padronizada e robotizada de informações imprecisas, informações falsas, com certos propósitos. Eu acho que isso possa proporcionar à tecnologia informações imprecisas. No mais, vamos avançar. O chat GPT é de uma empresa. Ela é uma das tecnologias que utiliza a inteligência artificial e que vai nos proporcionar essa facilidade, vamos dizer assim, nas nossas atividades cotidianas. Mas ela não é exclusiva. Já vimos concorrente dela no mercado, patrocinada por outras empresas, Microsoft, enfim, e outros. E me chamou muita atenção quando eu estava estudando sobre a tecnologia, compreendendo melhor o seu funcionamento, lendo sobre isso, que essas inteligências artificiais, esses modelos de aprendizagem, de comportamento inteligente, em alguns exemplos, eles foram desafiados, eles não se comportaram, vamos dizer assim, apresentaram comportamentos inadequados. Por exemplo, eu vi relatos numa matéria jornalística que eu li que a plataforma fazia ameaças ao usuário. Não compactuava do que estava com a pergunta, com o comando dado, e dava respostas propositalmente imprecisas, que depois foram deletados, depois foram apagados. Isso são uma modelação da plataforma ainda, uma plataforma que ainda é imprecisa e está em teste. O chat GPT ele está no outro patamar, ele já oferece umas informações mais seguras, mas ele não vai se sustentar como um único no mercado. Como eu digo, a tecnologia, os instrumentos da propriedade intelectual vão fornecer registros, patentes, enfim, de outras tecnologias que vão concorrer com a do chat GPT, que tem o mesmo propósito, proporcionar ao usuário uma experiência de conversação com uma máquina, que tenha capacidade de aprendizagem e comportamento inteligente. E nem sempre, hoje, essas tecnologias estão precisas. Esse é um exemplo. Como essas tecnologias vão enfrentar o fenômeno da fake news? Para mim, isso não é claro. Será a máquina, até a plataforma, ela é inteligente mesmo? Ela consegue diferenciar o que é certo e o que é errado? Melhor ou diferente do intelecto humano? A gente não sabe. Eu vejo a plataforma como uma capacidade de compilar informações por nós proporcionada, de uma maneira mais rápida, precisa, mas certamente melhor do que a gente em todos os aspectos? Hoje, eu acho que não. Então, a gente tem que usar com prudência. Pode avançar, por favor. Mas eu fui falando o que é o chat GPT. O chat GPT, eu trago um conceito. É um modelo de linguagem de última geração treinado pela empresa OpenAI. Ela foi treinada usando milhões de exemplos de texto da internet e agora é capaz de gerar respostas humanas, respostas, né? Para uma ampla variedade de perguntas e tarefas, como traduções, resumos, conversas. Para vocês terem uma ideia, esse conceito extraído é da própria inteligência artificial, é do próprio chat GPT. Não foi um autor que criou essa conceituação. Agora, ela inferir, olha o padrão de resposta, é isso que eu quero discutir com vocês, que são respostas humanas? Não. São respostas compiladas
de outros textos humanos, ok. Mas ela não pode ser se apregoar como uma resposta humana. É uma resposta pré-pronta, uma resposta fabricada. Eu entendo assim. O objetivo é fomentar uma experiência de conversa natural e útil com os usuários. Essa conversa natural e útil é realmente natural e útil? Uma vez, concorrentes do chat GPT não estão sendo naturais. Estão ameaçando, estão não sabendo diferenciação de informações são falsas ou verdadeiras. Ele compila ideias do que está na internet. Em resumo, vamos avançar. O ChatGPT é um robô inteligente que pode responder a perguntas, realizar tarefas com base em seu treinamento. Ok. Quem faz esse treinamento? Quem pratica esse treinamento? A própria tecnologia? Ela vai se aperfeiçoando, essa tecnologia? Sim. Mas por isso que a gente deve usar com prudência, responsabilidade e moderação. Vamos avançar. Já estamos indo para o final. Eu quero pensar e refletir em conjunto com vocês sobre o uso dessa tecnologia com responsabilidade, como eu falei. No nosso ordenamento jurídico, vamos dizer assim, brasileiro, ele é garantido a nossa liberdade de expressão. E tem decisões já que tratam o direito de acesso à internet como um direito fundamental da nossa sociedade. Ok. Esses pressupostos garante que a gente deve usar indiscriminadamente uma tecnologia como o chat GPT nas nossas atividades laborais, profissionais? Cuidado, uma reflexão. Sim ou não? Sim ou não? Eu vejo assim, nossa liberdade de utilização não pode estar desconectada ou não ancorada num pressuposto de responsabilidade. Não existe liberdade e responsabilidade. Não existe uso da internet, uso de uma nova tecnologia desprovido de responsabilidade. Isso é uma reflexão constitucional da nossa Constituição. Hoje, a internet, a tecnologia da inteligência artificial, como o chat GPT e o seu uso, está livre. Mas ela não está, a inteligência artificial, afastada de uma certa regulamentação. Já existe em tramitação no Congresso Nacional, pelo Senado Federal, para ser mais preciso, de uma regulamentação das atividades provenientes da inteligência artificial. Nesse debate legislativo, vamos inferir ideias de como, por exemplo, racismo algoritmo, discriminação algoritma, por exemplo. Vocês acham que isso está desconectado com a nossa realidade? Vou mostrar que não. Vamos pensar num exemplo. Já existe tecnologia, inclusive em uso no nosso país, de reconhecimento facial por intermédio da inteligência artificial. Programas que têm a capacidade de identificar um indivíduo na rua e saber se ele é um foragido da justiça, se ele já cometeu algum crime. E a atividade policial já usa isso. Usou mais recentemente, agora no Carnaval do Rio de Janeiro, a polícia carioca usou de instrumentos da inteligência artificial, dessa tecnologia, para identificar foragidos que estavam na festa de Carnaval. Mas já houve erros da identificação. Não nesse último exemplo, mas em outros países, por exemplo, que pessoas negras foram reconhecidas pela inteligência artificial de forma errônea, porque o programa não tinha capacidade de pensar em diferenciar pessoas com um tom mais escuro de pele.
Isso é racismo, isso é preconceito. E alguns autores chamam de preconceito algorítmico, por exemplo. Vamos pensar em outro exemplo, uma outra hipótese. Como a gente vai usar a tecnologia na educação, por exemplo, no chat GPT, na educação, por exemplo. Já que a tecnologia já foi usada para ser aprovado na primeira fase da prova da OAB, por exemplo, o uso da tecnologia deu todos os padrões de respostas corretos. E um candidato que, porventura, utilizasse dessa tecnologia podia ser aprovado na primeira fase. Em outros países já foi usado isso em teste para residência médica, por exemplo, e a tecnologia usa. Então, vai ter um impacto dessa tecnologia na atividade acadêmica, óbvio. Como a gente deve se adaptar a isso? A gente deve se adaptar a essa nova realidade. Eu vi um professor, uma das maiores referências do direito digital no país, que é o Ronaldo Lemos, professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, um dos profissionais mais capacitados nessa relação direito e tecnologia. Ele é professor também, não só no país, mas em programas de pós-graduação no exterior. E ele usou um exemplo que eu achei super inteligente, Os padrões de resposta, os alunos deles são obrigados a usar o chat GPT, o chat GPT. A avaliação não está no padrão de respostas, mas na capacidade de perguntas que você faz, de comandos mais precisos, que você pode ter um determinado padrão de resposta já esperado. Eu posso fazer um trabalho de conclusão de curso usando a tecnologia da inteligência artificial para produzir pronto. Ela fornece informações precisas que você pode utilizar. Com certeza, a partir de então, dessa tecnologia, universidades, faculdades do Brasil devem mudar seus padrões de padrões esperados no trabalho de conclusão de curso, que certamente alunos vão usar. Centro de pesquisa com direção do método científico. Entendeu? Então, são situações novas em algumas áreas que vão reverberar no uso dessa tecnologia. Que vai ser mais preciso, novas metodologias de análise de processo dentro do ambiente acadêmico para validar se aquele padrão foi produzido pela inteligência artificial ou se foi produzido pelo próprio aluno, por exemplo, padrões. A própria legislação que está em debate no Senado Federal, ela trata quem vai fiscalizar o mau uso ou fiscalizar o uso indevido da inteligência artificial. Vai ter uma autoridade nacional aos moldes do que há na LGPD, então a proteção de dados, uma autoridade nacional. Isso é um debate válido, que não está definido, até porque ainda é um projeto de lei, mas que certamente passará por audiências públicas, por exemplo, que vai definir qual é o papel e qual é a função dessa autoridade nacional. Mas é um indicativo desse projeto de lei. São muita coisa, muita novidade. Eu já passei até do tempo do meu... Pode até passar, Fátima, a próxima slide, que é só para um encerramento. E estou à disposição para responder algumas perguntas, caso apareçam. Primeiro, muito obrigado a todos por estar aqui em mais de 50 minutos me ouvindo e refletindo sobre direito, inteligência artificial, propriedade intelectual, como uma nova tecnologia vai impactar, e impacta já
melhor dizendo, a nossa vida. Eu quero dizer que eu não sou um especialista na tecnologia da informação, eu sou advogado, tenho experiência em ciência, tecnologia, inovação e propriedade intelectual, meio ambiente, já há 18 anos, por exemplo, acho até um pouco mais de 18 anos, se contar o período da faculdade, onde eu já trabalhava com isso, mas é isso. Eu não sou um especialista, mas eu quis trazer nesse debate, proporcionado pelo Instituto Lixo Zero Brasil, a oportunidade de a gente refletir e pensar sobre o uso de novas tecnologias. Como eu estou dizendo, como eu disse há pouco, a nossa liberdade em usar a tecnologia, nossa liberdade de expressão não está desconectada da nossa responsabilidade. Então, o uso da tecnologia, ou o mau uso da tecnologia, vamos dizer assim, por todos nós, vão trazer, como eu entendo, pode impactar diretamente a geração de resíduos. Eu vi uma pergunta agora. Como a inteligência artificial pode impactar diretamente a geração de resíduos? Acho que eu não tenho uma resposta adequada para saber como a inteligência pode impactar diretamente a geração de resíduos. Mas eu acho que ela pode impactar na geração no uso do rastreamento dos nossos resíduos. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de compreender. A gente, não é dificuldade, mas é um trabalho, mas é uma questão trabalhosa fazer essa rota do lixo, fazer o caminho da economia circular, daquele resíduo, desde que ele é produzido na indústria até o descarte daquele resíduo e como ele volta para a indústria. Há uma grande dificuldade de entender esse rastreamento, como isso dá, se é adequado, se não é. Se tem questões que a tecnologia pode impactar. Eu acho que o uso da inteligência artificial pode ser utilizado em construir instrumentos tecnológicos que possam fazer esse rastreamento, vamos dizer assim, desse caminho, desde a produção da indústria, desde como ele é matéria-prima até o descarte daquele. E se aquele descarte é correto, por exemplo. Já tem tecnologia blockchain, por exemplo, que ele consegue aferir um rastreamento mais preciso. Isso já é utilizado pela indústria farmacêutica, por exemplo, para rastrear desde a produção até o consumo de determinados medicamentos controlados, por exemplo, e consegue comprovar. O uso dessa tecnologia é aplicada em criptomoedas, por exemplo, vai ser usado em tecnologias dessa nova por países que já estão criando tecnologias de criptomoedas nacionais reguladas pelo Banco Central desses países. O Brasil é um desses. Vai usar a inteligência artificial desse tipo de novas tecnologias para fazer esse rastreamento, segurança daquele produto, daquele recurso financeiro, por exemplo. Isso já existe certa experiência com o uso da inteligência artificial no processo bancário, em tecnologias na África já, por exemplo. Então, a inteligência artificial eu vejo como possa ser utilizada nesse rastreamento. Mas aqui eu estou pensando alto, tá? Refletindo junto com vocês. Possa ser usado. Esse programa Masterclass do Instituto Lixo Zero Brasil, que fala sobre tecnologia, inovação, e essa grande novidade, que é o ChatGPT, não vai se encerrar hoje, tá? Eu só trouxe para a gente uma fundamentação teórica para discutir esse debate. Esse debate não tá finalizado, Como eu falei, as informações são novas, são algo que o direito está discutindo ainda, então não tem uma questão já definida, padrões
de interpretação definidos do que é mau uso, do que não é mau uso da tecnologia.